O engessamento das penas impostas aos criminosos, limitadas que são a 30 anos, que, ressalte-se, nem sequer chega a ser integralmente cumprida, tendo em vista as alternativas legais existentes, gera um clima de desconfiança do cidadão para com o aparato judicial e o efetivo cumprimento da lei. Esse texto que eu acabei de ler é parte da justificativa da proposta de emenda à Constituição de autoria do deputado Sabino Castelo Branco, do PTB do Amazonas, que institui a prisão perpétua na legislação brasileira. O deputado está aqui com a gente e participa desta edição do Palavra Aberta. Deputado, há outras justificativas, digamos assim, para a sua proposta, mas eu queria que o senhor próprio enunciasse essas justificativas para o telespectador da TV Câmara. Por que o senhor decidiu apresentar essa proposta? Paulo, a minha justificativa eu acho que é mais que justa. O povo brasileiro já não aguenta mais. Você já não pode sair na rua que se um bandido lhe encontrar, ele achar que tem que tomar essa caneta sua, ele não só toma como lhe mata. Passar uma criança e ele achar que ele tem que tomar até o dinheiro da merenda que a criança vai levando, ele toma, mata e fica por isso. Quando é preso, ele cumpre uma pena e daqui a pouco está na rua fazendo mesmo, refazendo novamente os mesmos crimes. E aí a droga vem no meio, e aí você sabe o tanto de crime, como aconteceu agora com um dos coordenadores do AfroReg, que nós vimos, por uma camisa e um tênis. E, ao mesmo tempo, a polícia conivente também. E a certeza da impunidade leva a isso. Quando se tem a certeza que não vai ser punido, é claro e evidente que as pessoas não têm medo e vão fazendo, e cada dia isso vai crescendo, crescendo, crescendo. E o nosso país, principalmente a cidade do Rio de Janeiro, São Paulo, os grandes centros, estão nessa situação pela certeza da impunidade. Então eu acho que a lei tem que ser mais dura, as penas mais duras, para que sirva de exemplo, para que eles saibam que se fizer, e se ele pegar uma prisão perpétua, o outro não vai fazer porque sabe que não vai sair da cadeia. Agora, deputado, nos outros países onde existem legislações mais duras, sobretudo no caso dos Estados Unidos, onde existem vários estados a pena de morte, lá não é nacional. Certo. Quer dizer, lá a federação funciona muito bem, tanto que há estados onde existe pena de morte, a Califórnia é um deles, e estados onde não existe. E nos estados onde existe, eu estou falando do caso da pena de morte, estou falando da prisão perpétua, não se registra nas estatísticas uma redução na criminalidade por conta da existência da prisão ou da pena de morte. O senhor acredita numa redução da criminalidade a partir da imposição de uma pena assim? Acredito. Agora eu pergunto a você, e se não tivesse a pena de morte em alguns estados, nos Estados Unidos, será que não seria muito maior o número dos crimes lá? A mesma coisa, a partir do momento que tiver uma prisão perpétua, o bandido vai pensar 10 vezes, porque ele sabe que não vai sair da cadeia. Isso daí, um bandido que comanda o tráfico de droga, a gente sabe como funciona. Ele vai para a cadeia, daqui a um tempo ele está fora e volta a formar a mesma quadrilha. Ele volta a traficar, a tomar conta do morro, e eles estão fazendo isso dentro da cadeia. E quando ele sai, a ramificação dele está toda pronta. A partir do momento que quebra esse elo, eu sou policial, eu tenho certeza, o bandido, ele só vai parar quando mexe no bolso dele, quando ele não tem mais condições, quando ele não tem dinheiro para pagar advogado, quando ele não tem dinheiro para pagar o autotraficante para que a droga chegue até o morro, ou chegue no estado aonde ele quer, o traficante não tem confiança de mandar droga. Ele preso numa prisão perpétua, ele não vai ter condições de fazer mais isso, porque as pessoas, os outros bandidos, os outros criminosos, sabem que não tem mais acordo com ele. Então, daí eu acredito que começa a diminuir. Nós não podemos aceitar como está o nosso Estado brasileiro. Nós não temos mais condições de sair nas ruas. Seu filho não tem mais segurança de ir para o colégio. Colégio no Rio de Janeiro que não está tendo mais aula, porque os bandidos tomaram conta. A polícia, para subir no morro no Rio de Janeiro, agora está subindo, mas antes tinha que pedir licença, tinha que pedir autorização. Que país é esse que nós estamos vivendo? E se a gente deixar, não vai ser só no Rio, vai ser em todos os estados, porque eles vão tomar conta. Se a gente não tiver e não impor o respeito com penas mais duras, eles não vão respeitar, porque isso é uma corrente. Nasce a criança vai também para o crime, o adolescente, daqui a pouco ele vira um bandido que não tem mais jeito
dele voltar a ser um cidadão de bem. Agora, deputado, acho que foi no ano passado, foi instalada aqui na Câmara uma CPI dos presídios. Houve, inclusive, várias delegações de deputados, digamos assim, que foram fazer visitas a vários presídios brasileiros e descobriram coisas absolutamente estarrecedoras, como, por exemplo, a superlotação, a execução de detentos pelos próprios colegas detentos em vários deles, a promiscuidade, gente em celas misturada com porcos, etc. E a insuficiência de recursos do Estado para prover esses presídios no mínimo de condições. O impacto financeiro de uma emenda como essa, se aplicada integralmente, o senhor chegou a avaliar, não? Sim. Porque é um gasto permanente. Claro. Não é nem investimento em recuperação. Isso. Aqui é gasto. Isso. Tá falando de gasto. Eu acho que é o seguinte, tem pessoas que estão lá cumprindo sua pena, às vezes por ter roubado uma lata de conserva no supermercado. Tem outros que furtou uma besteira de um veículo e está lá 3, 4, 5 anos. Se a gente fizer uma revisão, se o judiciário fizer uma revisão, vai ver o quanto de pessoas podem sair do presídio e pode voltar ao seio da sociedade. Agora, tem outros que estão lá que não têm mais condições. Você acha que um homem que pratica a pedofilia tem condições de viver no meio da sociedade? Não tem cura. Ele tem braço, ele tem língua, ele tem perna. Só se cortasse tudo isso dele. Então ele tem que ficar isolado. Tive um prefeito da minha cidade, uma das cidades mais importantes do Amazonas, Quari. Ele escolhia as crianças na porta da escola. Ele mandava escolher os programas federais que ele aplicava na educação. Ele mandava as pessoas, os assessores dele, ir para a frente das escolas e ver as crianças de 10, 12 anos. Que ele se engraçava e aí começavam a aliciar essas crianças para ficar com ele. Um homem desse não tem condições de voltar a conviver com a sociedade. Um homem desse tem que ficar pro resto da vida preso. O Estado tem que se responsabilizar. Nós não podemos conviver com isso. Nós não podemos conviver num filho não poder sair de casa para ir para uma festa e saber se vai voltar. Agora, deputado, a gente fez uma pesquisa rápida a respeito desse tema e descobrimos, por exemplo, que esse formato das penas no Brasil está incluído entre os direitos e garantias individuais. Certo. E todos os direitos e garantias individuais, eles foram elevados à condição de cláusula pétrea na Constituição. Certo. A sua emenda pretende quebrar uma cláusula pétrea, isso, que é impedido pela própria Constituição. Certo. Como é que vai fazer para romper isso daí? O que eu quero dizer para você é que num outro parágrafo diz que todo cidadão tem direito à vida. E eles não estão respeitando. A vida está acima disso. Eles estão matando, estão condenando à morte essas pessoas e não está acontecendo nada. O senhor acredita, então, que vai ser possível aceitar-se a constitucionalidade de uma emenda que propõe a quebra de uma cláusula pétrea? Eu acredito, porque se de eu ver os nossos irmãos brasileiros morrendo, condenados à morte por bandidos, por assassinos que não têm compromisso nenhum com a sociedade, e a gente ficar vendo tudo isso de camarote e ninguém fazer nada, alguém tem que levantar essa bandeira. Alguém levantou um dia a bandeira que teria que ter democracia nesse país. E foi rompido isso. E nós conseguimos. Então nós temos que levantar nossa voz. Nós temos que achar uma maneira. Nós não podemos deixar que pessoas de bem, como eu vi ontem, passou no jornal, um pai desesperado chorando que acabou a vida dele. Mataram o filho dele com 18 anos porque estacionou o carro na faixa de um estacionamento de uma outra pessoa. O segurança se achou no direito de ir lá e dar 2 tiros nele e matou. E o pai dele disse para mim, eu prefiro que me mate, acabou a minha vida. Se não tiver penas duras para que sirva de exemplo, não vai parar, Paulo. O homem, quando ele cheira cocaína, quando ele fuma um crack,
Ali ele está disposto a tudo, ele não sabe o que está fazendo. E o traficante, principalmente o traficante esse, que é o grande, que vive nos rios, nos mares, com iates de $1 milhão, com jatos de milhões de reais à custa da desgraça do nosso povo que mora no morro, que esses são vítimas. Vai continuar porque ele sabe qual é a pena dele. A pena dele é quanto ele tem. Ele coloca os melhores advogados e sempre acha a brecha na lei que ele pode cumprir uma parte da pena e depois está solto novamente. Quando ele foi enquadrado e dizer, olha, esse daqui agora, com todos os critérios, dizendo, esse daqui foi condenado, não tem mais recurso, é prisão perpétua. Outros não vão fazer, eu tenho certeza que a criminalidade vai começar a cair no nosso país. Deputado, muito obrigado pela sua participação. Vamos acompanhar a implementação da emenda. Vamos torcer que alguém possa levantar essa bandeira comigo. Você de casa, obrigado pela audiência. Um abraço, até a próxima.